Capítulo 8.3 Mundo RNA. Existem duas linhas principais que postulam o início da vida, uma que privilegia as reações que geram energia, conhecida como metabolismo inicial, e outra que privilegia a geração de informação, chamada de RNA World, ou Mundo RNA. As duas ideias iniciais têm muitos pontos em questão, e não se pode dizer que estes tenham sido resolvidos ou estarem próximos da resolução. Mas por que existem esses dois pontos de vista? A evolução como teoria supõe uma acumulação gradual de habilidades, e o surgimento instantâneo de um ser com diversas habilidades ao mesmo tempo foge dessa teoria. No início dos anos 1980, Thomas Cech e Sidney Altman descobriram que algumas moléculas de RNA podem atuar como enzimas. Esse fato junta a função do RNA na replicação à catálise, e postula que este tenha sido o primeiro passo na formação de seres vivos. Podemos considerar que o RNA é formado por uma das 4 bases nucleicas, citosina, guanina, adenina e uracilo, ligada a uma ribose e um grupo fosfato, e o fosfato une as unidades de ribose, resultando no polímero. Assim, para formar o RNA são necessários 3 componentes: base nucleica, ribose e fosfato. As enzimas baseadas na estrutura do RNA são conhecidas como ribozimas, e as reações catalisadas pelas ribozimas são a clivagem e síntese de tiras de RNA e DNA. As reações de síntese de RNA são de especial interesse, porque estão conectadas à replicação. Os defensores do RNA World propõem que após a síntese pré-biótica do RNA, a seleção natural iniciou a sua influência evolutiva, levando a uma maior complexidade e algo semelhando à vida. A partir deste ponto, houve o desenvolvimento das rotas metabólicas, somando a capacidade de replicação e geração de energia. Existem muitos saltos a serem explicados nessa teoria, entre a química pré-biológica e o mundo RNA, a síntese da ribose, a síntese das bases nucleicas, a disponibilidade dos fosfatos e a junção entre as partes. A primeira crítica já havia sido posta anteriormente na dificuldade da síntese da ribose e das nucleobases. O RNA é uma molécula bastante complexa e que também requer a presença de diversos blocos de partida pré-sintetizados, e a formação de alguns desses blocos e sua junção apresenta problemas difíceis de resolver do ponto de vista químico. Para que ocorra a condensação entre as espécies é necessário que a sua concentração seja alta, porque algumas destas reações são desfavorecidas termodinamicamente. Todas essas sínteses apresentam problemas a partir das moléculas iniciais, e sua ausência atual na atmosfera, na água, força uma situação em que se utilizam condições que não existem na biosfera. Um artigo de Benner menciona problemas relacionados com a síntese do RNA, que alguns pesquisadores do campo chamaram um pesadelo do químico prebiótico. 1. O problema do asfalto, que reflete a propensão das moléculas orgânicas em formar misturas complexas, especialmente a ribose e carboidratos precursores. 2. O problema da água, refletindo a instabilidade termodinâmica da maioria das ligações no RNA em respeito à hidrólise em água. 3. O problema do fosfato, que vem da necessidade de fósforo disponível para a cadeia do RNA. 4. O problema da concentração, que reflete a necessidade de quantidades substanciais dos monômeros precursores do RNA. Para contornar o problema da água, os pesquisadores da área sugerem que as bases tenham surgido em locais desérticos, em ausência de água, com poças de formamida. Contornar o problema do fosfato requer um pouco mais de imaginação, porque as quantidades de cálcio, quinto elemento na ordem de abundância na crosta, são muito maiores do que o fosfato, e o cálcio remove todo o fosfato do ambiente por precipitação. Um artigo recente sugeriu a participação de minerais raros como a luneburgita, encontrada em apenas 6 lugares do mundo, um evaporito formado na evaporação de minerais com fosfato e borato. Uma mistura entre a uridina e a luneburgita foi aquecida a 85 graus centígrados para eliminação da água, resultando na uridina um fosfato em 15%, eliminando o problema de polifosforilação. A luneburgita está associada ao guano, material formado por fezes de pássaros marinhos, e sua origem vem da decomposição de matéria orgânica em ambiente redutor. Seria um contrassenso utilizar este material para a investigação de pesquisas de origem da vida.
Porém, os problemas químicos vão além daqueles apontados por Benner. Os componentes do RNA, bases nucleicas, açúcares e o fosfato necessariamente deveriam ser sintetizados em condições distintas um do outro, pela interferência na reatividade um do outro. Se eles são formados em locais secos e distintos, como podem reagir entre si? Por exemplo, o cianeto forma cianidrinas com o formaldeído, consumindo esse reagente que levaria à síntese de açúcares via formose. Da mesma forma, a amônia levaria à ruptura dos polifosfatos que seriam necessários para a síntese das ligações fosfodiéster. As condições de polimerização dos nucleotídeos para a formação das tiras de RNA também são problemáticas. Os melhores resultados foram obtidos em experimentos com um grupo de argilas com atividade catalítica, as montemorilonitas, formadas a partir de cinzas vulcânicas com água, têm sido reportados como efetivos no crescimento de nucleotídeos ativados. A reação de nucleotídeos ativados com fosforilimidazol, na presença de metais como chumbo e urânio, formou oligômeros de RNA com 35 a 40 unidades em 24 horas. É possível afirmar que, apesar de todo o esforço dos pesquisadores da área, não existe um caminho viável para a junção da ribose e nucleobases, nem para a polimerização do RNA, e também não existe uma forma convincente para a estabilização do RNA. O desenvolvimento da pesquisa na ciência claramente refuta as tentativas de construção do RNA Word. Outras moléculas. A hemoglobina e a clorofila apresentam 4 anéis nitrogenados ligados entre si, com funções semelhantes: atuar como ligante rico em elétrons para ligar metais. Enquanto a hemoglobina tem ferro como metal, a clorofila tem magnésio. Estes 2 anéis são formados por pirróis, e os resultados para uma plausível síntese abiótica são mínimos. A tentativa mais consistente relata o uso de sais de aminoácidos para a obtenção de pirróis, submetidos a temperatura de 350 graus centígrados, com a ideia de simular a presença de rochas com lava, e executados na ausência de oxigênio, levando a rendimentos muito baixos. Porém, os autores relatam na parte experimental o uso de nitrito de sódio em meio ácido, sem a devida consideração sobre a sua influência sobre a reação. O nitrito de sódio reage com compostos com grupos amino, o aminoácido, e formam sais de diazônio, que são muito mais reativos. Porém, o nitrito de sódio é uma espécie oxidada de nitrogênio e não é um sal plausível em condições da Terra primitiva. Esse vídeo faz parte do livro Origem da Vida, o problema químico. Neste livro, são expostas as principais ideias sobre a origem da vida e as suas dificuldades. As diferentes propostas para as condições da Terra pré-biótica, antes da vida, atmosfera, oceanos, minerais são postas em confronto com o conhecimento químico atual, avaliando a sua adequação com a formação dos tijolos da vida, aminoácidos, açúcares, lipídios, RNA, DNA e as outras moléculas da vida. Convido você a se inscrever no canal e comprar o livro Ajuda o Canal.